Gente, neste mês o governo federal lançou o programa Verde e Amarelo. Ele traz mudanças na relação trabalhista para a contratação de jovens que buscam o primeiro emprego. Essa medida ela reduz taxas, onerações para empresas e também nos benefícios dos empregados. O que isso traz de bom e de ruim para a nossa economia? É o que eu vou conversar agora com o advogado Tiago Albuquerque. Seja bem-vindo, doutor, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. Doutor, quando a gente vê, obviamente sempre tem os dois lados da história, né? Mas vamos focar primeiro. O que esse programa Verde e Amarelo vem trazer agora? Bom, é uma medida provisória, né? Então agora ela foi para o Congresso e precisa ser sancionada por ele e aprovada por ele. Até já recebeu 1.590 emendas. Então dessa medida provisória original vai mudar muita coisa aí, certamente. Então não está valendo ainda? Não está valendo. Ela está valendo em alguns pontos, a partir da publicação dela, que foi no dia 11, mas especificamente com relação à questão do contrato verde e amarelo, as contratações se darão a partir do dia 1º de janeiro. E, aí esse contrato ele é transitório, ele tem vigência para acabar. Então é de 1º de janeiro de 2020 até 31 de dezembro de 2022. As contratações podem ser feitas até lá. Agora, nesse período da medida provisória, que ela tem vigência aí de 120 dias, 60 mais 60 dias. Né? O foco vai ser bem específico, para jovens de idade específica. A intenção do governo, pelo que a gente acompanhou de entrevistas e tal, é fomentar a geração de empregos de primeiro emprego, de jovens de 18 a 29 anos. E aí você não considera, por exemplo, a questão do menor aprendiz, o intermitente e tal. Então é pegar esse pessoal que nunca teve carteira assinada, entre 18 e 29 anos, e dar a oportunidade de vínculo empregatício para eles. De ele ter essa carteira assinada que às vezes Transitoriamente. O contrato não pode exceder 2 anos. Certo. Então, tanto que é o que você já falou ali, né? O programa tem essa validade, então essa contratação também vai ter essa validade. Perfeito. Vamos falar das mudanças, então? Vamos. Coloca ali na tela pra gente bem grandão. Vamos começar pela primeira. O que é essa questão de o quanto as empresas vão poder ter desse trabalhador, né? O limite, os 20% dos empregados é a limitação que você tem para contratar como no contrato verde e amarelo. Então, até 20% dos empregados pode ser contratado nessa modalidade. O valor do salário desse empregado, ele pode ser de um salário e meio. Hoje dá R$ 1.497, alguma coisa nesse sentido. Então, esses trabalhadores contratados nessa regra, eles vão ter que ganhar no mínimo isso ou não? Porque já tem o salário mínimo. Essa é a possibilidade que você tem de contratar. Então, você pode contratar por esse valor. Certo. É isso que determina a legislação. E a limitação do contrato até 24 meses. Tá? Eu vi que tinha ou mais ali, então esse ou mais não tem. Não, se ultrapassar 24 meses, o contrato vai se tornar um contrato por prazo indeterminado, que é o contrato normal que a gente conhece. Vamos dizer certo. Assim. Mais mudanças aqui, a gente vai falar de isenção folha de pagamento. Que isenções são essas? Essa isenção na folha de pagamento Vamos entendê-la como isenção na parte de contribuição do INSS. As empresas que não são enquadradas no Simples, elas recolhem 20% do INSS para o empregado, para o INSS. E o empregado recolhe 8%, 9%, 11%. O empregador vai deixar de recolher esses 20%. A desoneração da folha também, ela diz respeito à questão do 13º, férias, esses direitos. Só que assim, não é que ele vai deixar de receber. É que quando ele receber o salário dele, esses itens a mais, esses reflexos já virão na folha de pagamento mês a mês. Então, assim, se ele tiver uma rescisão desse contrato em 6 meses, ele não vai receber no termo de rescisão todas as verbas lá, 13º, férias, etc e tal, porque elas já vão estar embutidas no salário dele mês a mês. Então, eles vão ser transferidos para isso, divididos em 12 aí, né? O que eu achei interessante é que vai ter a obrigação de qualificação profissional desse profissional. Aí que a medida provisória ela pega, porque ela não especifica quem é que vai qualificar esse profissional. Se é a empresa que tem que fazer, é o seu governo que vai determinar isso. A gente sabe, tem escolas para isso, tem Senai, Senac, etc e tal. Mas a proposta é nesse sentido, de proporcionar qualificação e dar preferência para esse profissional que está buscando o primeiro emprego. Que é o que se fala de falta de qualificação de mão de obra, então essa é a visão. Armazenamento e e-mail eletrônico é modernização da carteira de trabalho. Tá bom. Não vai ter carteira de trabalho, vai ser um aplicativo, coisa Vamos lá, tempo estourando, próxima tela aqui. Vai trabalhar domingos e feriados, o que todo mundo hoje pode, né?
Alguns cargos específicos sim, né? O pessoal de restaurante, etc e tal. O que acontece é o seguinte, é que está retomando na medida provisória. Antes já tinha sido votado contra esse trabalho de domingos e feriados de modo geral e a medida está trazendo isso novamente. E a questão da simplificação da lei trabalhista foi mais ou menos o que a gente já tratou. O contrato de trabalho ele é um pouco mais complexo, o verde e amarelo ele é mais simples nessas modalidades que a gente falou. Tá. Doutor Tiago, quando a gente fala dessa questão da lei trabalhista, vê como um fomento para o emprego. Mas tem outras vertentes que acham que isso justamente é para explorar o trabalhador, Sim. né? Uma vez que vai pagar menos, reduzir a questão ali dos benefícios e tal. Como que é a tua visão em relação a isso? Realmente vai ajudar a impulsionar a economia ou de repente deveríamos tentar investir mais nas empresas para que elas pudessem aí gerar emprego de verdade com salários reais? A gente não pode dizer do efeito dela agora, porque a contratação vai começar a partir de 1º de janeiro, mas estima-se que isso vai gerar 1.800.000 empregos formais. É gente que não tinha carteira assinada que vai começar a ter carteira assinada. Isso não tira emprego de quem está trabalhando, você não pode demitir quem está trabalhando para contratar nessa modalidade. Não pode? Tem que ter uma carência aí de 180 dias para você poder contratar um profissional nesse sentido. Então, assim, eu vejo como uma modalidade a mais de contratar. Hoje você tem estágio, você tem contrato intermitente, contrato por tempo parcial, tem a questão do própria terceirização. É uma modalidade a mais e transitória. Ela tem vigência, validade de início e fim. Se não funcionar em 2 anos, acaba, mas vale tentar. Pode ser que o governo mude nesse sentido, que se torne intermitente e entre mais uma modalidade de contrato de trabalho. Né? Tá certo. Doutor Tiago, obrigada por estar aqui com a gente com essas informações.